Voltamos e olha só, tomar chás, ingerir cápsulas de vitaminas, calcular o período fértil na tabelinha, pesquisar as melhores posições sexuais, os dias e os horários mais promissores. Esses são alguns dos caminhos tentados pelas mulheres ou casais que pretendem aumentar as chances de engravidar. Mas o que de fato pode aumentar as chances de gestação, segundo especialistas e estudos científicos? Quais são os métodos de concepção e quando o diagnóstico de infertilidade é de fato concluído? E a gente vai tirar as dúvidas agora no nosso quadro Momento Saúde. E o Dr. Júlio Martim, que é ginecologista, especialista em fertilidade do grupo SEIB Medicina Diagnóstica, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Boa tarde, doutor. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Um prazer. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Doutor, conta pra gente, tem a idade ideal para mulher ser fértil, para ter uma gestação saudável? Olha, para engravidar, a idade ideal, em geral, é entre os 20 e os 30 anos. Ou seja, antes dos 35 anos é quando a gente está com um potencial maior. Ideal entre os 20 e os 30 anos. Dos 30 aos 35, se estamos nessa fase e ainda não engravidamos, né? Ou estamos pensando, realmente é importantíssimo pensar que a partir dos 35 anos, é onde a chance de gravidez em casa e até com tratamentos, ela cai drasticamente. Então é muito importante pensar, antes dos 35 anos é a idade ideal, e se estamos depois dos 35, bom, aí a gente já precisa tomar mais cuidado, porque depois dos 6 meses de tentativas, e 6 meses passam rapidíssimo, a gente está hoje no mês 10, e parece que o ano passou muito rápido, e quem estava tentando engravidar e passaram mais de 6 meses, e tem mais de 35 anos, realmente precisa procurar ajuda. E quais são esses cuidados, doutora, após os 35 anos? Existe algum cuidado também com alimentação, atividade física? Você acha que isso pode englobar nesses requisitos para aumentar a fertilidade? Ótima pergunta. Realmente, em todas as idades, cuidar da qualidade de vida é o mais importante. Ou seja, se eu estou com um pouquinho de sobrepeso e sabemos que 60% da população do Brasil tem um pouco de sobrepeso. Sim. Então eu já tenho um pequeno fator que pode nos incomodar, né? Então, cuidar da qualidade de vida, sobrepeso, atividade física, alimentação, sono, são todos pontos que a gente pode otimizar para melhorar ou para que não pioremos nossas chances de gravidez. E depois dos 35 anos, realmente já a procura do médico, seja ginecologista ou um especialista em fertilidade, e quando eu falo de tentamos 6 meses e não conseguir engravidar, é muito mais eficiente você procurar ajuda de um especialista em fertilidade do que o ginecologista. Por quê? Porque o ginecologista geral, ele consegue fazer um check-up básico, que é o que você deveria ter todo ano. Então ele não é, olha, eu estou com uma dificuldade já depois de 6 meses de tentar engravidar, que eu não engravidei quando temos mais de 35 anos, depois dos 6 meses eu já estou precisando de ajuda do especialista. Não tanto do ginecologista geral. O ginecologista geral, ele pode me ajudar no início, no check-up, antes disso, ou quando eu tenho menos de 35 anos, aí o período pode ser um pouco mais extenso. Posso chegar a 1 ano de tentativas e o especialista pode chegar só depois de 1 ano. Antes disso, o ginecologista geral já me ajuda. Olha só, bom saber, viu? E quais exames são realizados para você testar a fertilidade do casal, não só da mulher, né? Ótima pergunta, porque quando falamos do casal, a gente entende que a gravidez acontece com a ajuda de ambos. Exatamente. Então, metade. Não é, esse é um ponto importantíssimo. Porque sempre, né, um pouco uma cultura machista, um pouco a preocupação da mulher, que é quem está acostumada a fazer o check-up anual, e diz, olha, está tudo certo e agora sou eu que engravida. Sim, mas engravida com a ajuda do homem. Exato. Então, muito bem, aqui são alguns exames, são os exames de check-up geral que o ginecologista já pode fazer, exames de sangue importantíssimos, como um check-up, hemograma, saber se você tem anemia ou não, se diríamos você está com equilíbrio, está tudo funcionando bem? Ok. A tireoide, então, exames hormonais para entender como está funcionando a tua tireoide,
como estão teus níveis hormonais que regulam o ciclo menstrual, porque é um ciclo e eles variam durante o mês, e ali o ginecologista, ele pode pedir esses exames, então aí no check-up geral nós fazemos isso, e depois existe um outro exame que será um exame muito específico que não é comum o ginecologista geral pedir, ou seja, ele não solicita esse exame de rotina, porque infelizmente alguns convênios ainda não cobrem, é um exame mais moderno, mas é um exame que até nos Estados Unidos ele já é rotina, que se chama hormônio antimileriano. Olha. E o hormônio antimileriano, ele é um exame que a mulher fará, é um exame de sangue, onde ele nos diz, olha, minha reserva ovariana, minha quantidade de folículos, ela está de acordo com a minha idade? Nossa. Será que eu estou na média de quantidade de folículos? Será que a menopausa chegará aos 50, aos 45? Ou será que eu sou uma mulher e hoje com a qualidade de vida de todos piorando pela poluição, estilo de vida e porque adiamos um pouquinho mais a gravidez? Talvez eu estou com 30 anos ou 35 e minha reserva ovariana, ou seja, a quantidade de folículos, ela é muito menor. Olha só. Para engravidar em casa, ele não muda muito, mas se de repente eu preciso adiar minha gravidez e digo, bom, vou esperar um pouquinho mais, mas eu detectei aos 30 anos que minha reserva ovariana é correspondente à de uma mulher de 40, talvez eu precise repensar quando que eu engravido, se eu procuro a ajuda de um especialista, ou talvez, se eu digo, bom, minha reserva ovariana é um pouco mais baixa do normal, então talvez eu congele óvulos agora, porque se entro na menopausa aos 42 anos, que hoje 42 anos é super jovem. Sim, Nós vemos as mulheres se veem super jovens, mas infelizmente o relógio biológico ele pode ter mudado um pouco e podemos entrar na menopausa antes do tempo e talvez é muito tarde, pelos dois fatores, pela idade e pela reserva ovariana. Então, falamos da mulher, né, de checar a tireoide, os hormônios do ciclo menstrual, o hormônio antimileriano, que é importantíssimo da reserva ovariana, e agora vem o homem. E o homem precisa da mesma checagem. Ele precisamos também saber se a tireoide dele está boa, se ele não está com alterações no hemograma, que é um exame super comum, mas encontramos alterações sim. E o espermograma, este já seria estrito do homem também, que é o exame da análise seminal, para saber se a quantidade dos espermatozoides está normal, se a qualidade dos espermatozoides também está normal, e se a forma deles, então não é só, olha, a quantidade está boa, eles têm que ir para frente, tem que ter uma forma bonita para que o óvulo goste dele, né? Olha. Então aí temos os exames de sangue da mulher, o exame de sangue do homem, o espermograma, que é aquele análise do sêmen, e o exame das trompas da mulher, que ele já é como se fosse um raio-x que a gente tira das trompas para saber se estão permeáveis, ou seja, se o espermatozoide chega até o óvulo. Vão conseguir se juntar ou não? Então, esses são os pontos mais importantes para a gente avaliar nas mulheres que desejam engravidar e no homem, ou seja, no casal. Doutor, fazendo um gancho aí nos exames que você falou, e quando a mulher teve uma gravidez ectópica, que é uma gravidez nas trompas, também pode não ter um bebê, por exemplo? Quando nós temos uma alteração nas trompas, ou seja, teve uma gravidez ectópica, isto acontece porque podemos ter algumas dificuldades, ou seja, a anatomia da pelve ela pode ter sido alterada. E as trompas são uns tubinhos muito fininhos, muito sensíveis, que se você teve alguma infecção, elas comunicam com o interior da tua pelve, do teu abdômen. Então, se você teve uma pequena bactéria que entrou pela vagina, por exemplo, e aqui vem a prevenção quando para usar preservativo, por exemplo, né, para evitar doenças de transmissão sexual, é disto que estamos falando. Se você teve uma pequena bactéria e ela começou a subir pelo útero e estava por sair pelas trompas, o que teu corpo faz? Ele bloqueia essas trompas ou luta contra aquelas bactérias e essa bactéria deixa uma cicatriz na trompa. Quando deveria acontecer uma gravidez totalmente normal, de repente nessa cicatriz ficou preso nosso embriãozinho e aí ele começou a crescer na trompa, fora do útero. É aí onde a gente perdeu essa trompa, porque essa gravidez pode gerar um acidente onde sangra, etc, etc. Mas vamos pensar, perdemos essa trompa e ela ficou obstruída. A outra trompa, ela sim pode me permitir uma gravidez, mas
já ficamos, como diríamos, com um pé atrás, porque se aconteceu uma vez e as trompas têm 2 centímetros em comunicação entre uma e outra, então é tão pequenininho tudo que se uma está alterada, é muito provável que a outra esteja alterada também. Olha só. Então temos que pensar que se eu tive uma gravidez ectópica, sim, eu tento engravidar, continuo tentando engravidar, mas se eu começo a demorar mais do que 6 meses, é muito provável que, infelizmente, essa outra trompa esteja alterada. E aí precisamos de alguns cuidados que logo vamos entrar também em detalhes. Olha só. Entendi. E doutora, a gente está vivendo uma sociedade hoje que está todo mundo com pressa, todo mundo ali não tem tempo, muitos voltando nos hábitos. Quais alimentos aí que são vilões nessa busca pela fertilidade, na busca pela gravidez, tanto para o homem quanto para a mulher? Eu sempre comento para minhas pacientes, tentando resumir, que existem 3 pontos importantíssimos. Um é a atividade física. Nessa vida que a gente tem de correria, eu sempre digo, olha, quem tem filhos sabe que os filhos demandam muito, muito tempo. E a gente consegue fazer tudo depois, quando nasce o filho, porque consegue, já é a força que a gente otimiza o tempo, né? Exatamente. Então a gente precisa saber, e esses 3, atividade física, isto vai me ajudar a que eu mude meu metabolismo por um completo. Então o aumento da massa muscular vai fazer com que aqueles exames hormonais da mulher e do homem comecem a ficar um pouquinho mais coordenados. Aquele excesso na glicemia, picos de insulina ou algumas alterações que podem modificar meus metabolismos, etc. A atividade física já é um ponto que me ajuda. Outro ponto são os alimentos, as coisas. Evitar o álcool, evitar o cigarro, e por mais que eu tenha aqueles vape, por exemplo, que é super comum, realmente são muito nocivos, eles têm substâncias tóxicas que, assim como pioram e as mulheres dizem, olha, minha pele é diferente, meu cabelo está diferente, elas percebem muito isso. Quando param de fumar, elas realmente sentem diferença. E isso não está acontecendo só na pele ou só no cabelo, está acontecendo no corpo todo, nos óvulos e espermatozoides também. E ao respeito da alimentação, para simplificar, quanto menos pacotinhos eu abro, melhor. Todo pacotinho tem conservantes, todo pacotinho tem alguma substância que não é comum na batata. E hoje tem até umas batatinha frita, que são aquelas que vêm num pacotinho redondo, né, num tubo. Nos Estados Unidos, eles não conseguem colocar a palavra batata frita, não colocam. É outra coisa, mas não é isso. Por quê? Porque de batata não tem nada. Então é obrigatório que tenha batata. Tem alguns produtos que não tem batata, por mais que você fale, como que está cortadinha, tão perfeita? É porque ela não é uma batata, na verdade. Nossa. Então, de hábitos, atividade física, boa alimentação e, no caso da mulher, identificar o ciclo menstrual dela. Então, identificar quando que eu menstruo e conhecer. Quanto mais ela se conheça, maior chances de que a gente detecte quais são os momentos para ter relações e aumentar as chances de gravidez nesses momentos, e se temos alguma diferença, alguma alteração, informar seu ginecologista ou especialista em fertilidade para que ele possa ajudar você. Que demais! Então a mulherada aí pode baixar o aplicativo, porque hoje em dia tem vários aplicativos, né, doutor, que a gente coloca tudo que a gente faz no dia a dia, o dia que vem a menstruação. Então é bem legal. Eu, por exemplo, quando eu vou na minha médica, eu já olho no meu aplicativo e falo, ó, a última vez foi esse dia aqui. Então isso é muito importante. E, doutor, pra gente finalizar, como que as mulheres podem aumentar a fertilidade? Você tem alguma dica? A primeira dica, que falamos um pouquinho, mas é essa, se conhecer como que é o ciclo menstrual delas. Saber se no meu ciclo menstrual, quando eu menstruo, tenho muita cólica, não tenho. Será que eu estou ovulando? Ou seja, aquele muco filamentoso, porque quando você checa ele parece um filamento, é como se fosse um teste, mas em casa a gente pode fazer isso, a mulher pode fazer, identificar alguma pequena cólica da ovulação. Isso ajuda a que ela tenha maior certeza de que está tendo relações no momento certo. Olha só. Importantíssimo, e que em geral confundem, né, é ter relações depois da ovulação. Não, é os 5 dias antes. Então, quando eu faço o teste de ovulação, ou eu vejo esse muco, é o momento, mas eu deveria ter começado também um pouquinho antes. Olha. Então, meu ciclo, entender seu ciclo de ovulação é um ponto muito, muito importante. Mas às vezes elas já sabem disso. E aí é onde a atividade física ajuda,
cuidar da alimentação e do sono também. Então, a alimentação, a atividade física e o sono fazem uma diferença muito grande na chance de gravidez em pacientes que desejam engravidar em casa e também aquelas que precisam, que têm uma gestação ectópica ou tiveram duas e precisam de um tratamento de fertilização in vitro, por exemplo, elas terão uma chance maior se elas estão com os hormônios equilibrados, com uma boa qualidade de vida, com bom sono, porque a qualidade de tudo, os resultados do tratamento são maiores também. Olha que demais! Muito obrigada, viu, doutor Júlio? Adorei você aqui. Tenho certeza que tirou dúvida de muitas mulheres em casa, não é, Kevin? Exatamente. E são dicas fáceis, né, Lari? Que vocês, principalmente, podem adotar aí durante o dia a dia, alimentação boa, atividade física adequada, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado pelo convite e um abraço para todas as pacientes que estão aí sempre, que nos assistem e também porque estamos no mês de prevenção do câncer de mama e a fertilidade é um ponto importante também para elas e para todos. Muito obrigado. Isso aí, obrigada, viu?